Peço para que os irmãos abram a Bíblia em Lucas 23, a partir do verso 33. Som. Lucas 23, verso 33. Diz assim a palavra: a crucificação. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizaram, exclamando: Salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejavam insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas outro criminoso o repreendeu, afirmando: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: Com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Pode se assentar. Essa passagem foi um dos últimos momentos ali que Jesus teve na cruz. E ali eu vejo esse momento como um resumo do que é o Evangelho. Se nós, porventura, não tivéssemos a Bíblia em mãos e tivesse só esses 20 versos, aqui se resumiria o que eu acredito que o Evangelho estaria todo exemplificado e resumido aqui. E por que eu falo isso? Porque a gente tem dois paralelos aqui. A gente tem 3 cruzes ali no monte. A gente tem 3 paralelos, 3 distintos diferentes ali. O primeiro é o criminoso que está à esquerda de Jesus. Ali ele morreu e não teve seus pecados perdoados. O da direita, ali ele, além dos pecados que ele tinha, ele morreu sem esse pecado. E no centro está aquele que sem pecado morreu. Então a gente tem 3 paralelos aqui. Mas antes de tudo, vamos contextualizar o acontecimento.
Ali estão 3 cruzes. 2 eram criminosos, um era Cristo que não cometeu pecado algum. Crime algum ele cometeu. Seu julgamento foi totalmente fora do padrão judaico. Fora do que a lei judaica permitia que fosse feito um julgamento. E Jesus ali é preso, Jesus é interrogado, e todas as profecias vai se cumprindo Jesus. Ele vai preso sem ter pecado algum, ele sofre o julgamento de Pilatos, ele não abre a boca. Ele tem o braço destroncado e não quebram seus ossos. Porque o furo, a cruz já tinha sido feita para Barrabás. Mas como o Barrabás a envergadura dele era maior que a de Cristo, um lado eles prenderam a mão de Cristo e o outro não alcançava o outro furo. Então o braço de Cristo teve que ser destroncado. Não quebrado, mas destroncado. Cumprindo-se a profecia em Cristo também. E aqui, quando o povo começa a zombar de Cristo, involuntariamente os soldados também estão fazendo com que a profecia se cumpra. Eles repartem as vestes de Cristo, os sacerdotes zombam dele, e até os 2 ladrões que estão com ele zombam dele. Só que um teve tempo de se arrepender. Estava estudando o livro de Oséias, que é o nosso tema da nossa oração de 24 horas, sobre arrependimento. E aqui eu vejo que os 2 ladrões teve tempo de se arrepender. Os 2 ladrões estavam lado a lado com o Salvador. E aqui como fala, apesar de tudo, de toda a zombaria, da crucificação, que era um ato, como a gente pode dizer, totalmente ridicularizado. Ainda colocaram uma placa como se um rei tivesse morrido crucificado, que era uma outra zombaria. Cristo olha para o céu e ainda roga por nós e por todos que estavam fazendo aquilo. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho que nesse momento foi que um daqueles ladrões olhou para dentro de si e falou: esse cara é diferente. E ali vai acontecendo deles colocarem, de todos passarem, zombarem dele. E um dos criminosos ali que falam que eles bravejava. Possivelmente ele estava com raiva de tudo que estava acontecendo. E ele exclama para Jesus. E eu vejo isso daqui como uma oração que ele faz. Porque ele está falando diretamente com Cristo ali. É uma oração. E ele fala: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O que a gente pode ver nessa oração? Uma, que ele não tinha plena confiança que Jesus era o Cristo. Ele queria uma demonstração. Só que ele pede uma demonstração de forma errada. Ele pede um sinal. Se você é Cristo, mostra um sinal. E o sinal que eu quero é que você me salve e salve a você. Só que a gente pode ver que é uma oração totalmente errada aqui. É uma oração que é feita da forma errada. Ele fala: salva-te a ti mesmo. O plano de Deus não era que Jesus se salvasse ali. Jesus está no seu último ato ali. Último ato da redenção. Talvez se Cristo tivesse salvado a si mesmo, atendido o pedido dele, salvado a si mesmo, e salvo ele, talvez aquela condenação que ele estava passando ali naquele momento, aquela condenação ia ser para mim, ia ser para você. Ele está no último ato, e até nesse último ato ele é tentado a desistir daquele momento.
E essa é uma oração que a gente vê que é feita da forma errada. Que é assim como é descrito nas Escrituras. Que a gente muitas vezes não recebe algo de Deus, da parte de Deus, porque a gente pede errado. Talvez a gente passe muito tempo com Cristo, mas a gente não consegue, como a gente pode dizer, entender o seu real plano para nós. A gente não pede que a vontade de Cristo seja feita, que a vontade de Deus se realize. A gente quer que a nossa vontade se concretize. E foi isso que esse ladrão fez. Ele queria a vontade dele ali feita. Ele queria ter salvo ali. A salvação que ele pedia ali é a salvação física do corpo dele. Que ele estava morrendo ali também. Ele não enxergava um plano maior que era a salvação espiritual. E Cristo, o outro criminoso, acho que naquele momento entendeu de quem ele estava ao lado, qual era a cruz que estava no centro. E ele repreende o outro. Ele já tinha zombado, mas ele repreende, ele caiu em si de quem ele estava do lado. A gente pode ver no verso 40, que diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. A gente pode ver nesse ladrão, nesse criminoso, uma oração sincera. E eu vejo aqui 3 formas da gente conseguir a nossa salvação através de Cristo. O primeiro ele fez aqui. Ele falou para o outro: nem temes a Deus. Nesse momento ele afirmou que Jesus era o Deus que estava ali. E ele se humilha na presença de Jesus ali. Ele declarando que eles não sendo executados com justiça, no interior dele ele sabe que os pecados dele levaram aquilo. Que a justiça está sendo cumprida ali, que o pecado dele está sendo sentenciado naquela cruz. O primeiro passo, ele reconhece Jesus como Deus. O segundo, ele se humilha e entende que realmente o seu pecado. E o terceiro passo, ele roga para Jesus. Aqui ele demonstra uma confiança que só é permitida quando a gente reconhece verdadeiramente Cristo como Deus. Ele olha para frente, ele olha como se ele já deslumbrasse o que viria pela frente. Ele diz assim para Cristo: lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Então ele tem plena confiança que o reino já tinha sido plantado e o reino viria. Então ele já reconhece Cristo como Deus e como um rei soberano. Um reino que estaria por vir, um reino futuro. E para mim esses são os 3 passos, como eu falei no começo. Aqui resumiria o Evangelho. A salvação, ela vem para nós. Um ladrão escolheu pedir aqui no plano físico. Pediu da forma errada. O outro já deslumbrava o paraíso, já deslumbrava a salvação que ele teria, não física, mas espiritual. Ele reconhece Cristo como Deus. Ele tem consciência dos seus pecados, que os seus pecados levou à morte. Que o salário do pecado dele levou à morte dele. Mas também ele estava com os olhos voltados para a cruz do centro.
Ele saberia que aquele poderia ser o último momento dele de salvação. O momento que o outro ladrão perdeu. O momento que o outro, esbravejando, perdeu a salvação dele. E Jesus assegura para ele que com toda certeza ele garantia. Então não era ninguém que estava garantindo, era Deus que estava garantindo para ele a salvação. Jesus garantiu que naquele momento, naquele dia, ele estaria com Cristo no paraíso. Então o que a gente pode tirar de lição dessa passagem? Que a salvação vem para todos. E muitas das vezes é a gente que pode escolher o nosso destino. Apesar dos nossos atos. Que não são os nossos atos que nos salvam. Porque se fosse pelos atos, nenhum dos dois estaria no paraíso. Dois criminosos entrariam no paraíso? Não entrariam no paraíso. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente do seu pecado, reconhece a Cristo como seu Salvador, aquele que olha para a cruz do centro e pede perdão, esse vai ser perdoado. Porque a graça de Deus nos cobre não por nossas obras, mas apesar das nossas obras. As obras desses dois criminosos foram más aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Mas o arrependimento, naquele momento que esse ladrão teve, o coração voltado para Cristo que aquele ladrão teve, o olho fixado no reino que viria que aquele ladrão teve, a gente tem que ter em nossa vida, para a gente conseguir essa salvação. Para que a gente possa ouvir de Jesus que com toda certeza Ele garante nossa entrada no paraíso. Então aquele ladrão não perdeu a chance dele. Apesar das obras dele, a graça veio até ele. Então a gente pode ter obras más, mas a gente tem que reconhecer as nossas obras más e mudar nosso posicionamento. Fazer com que essas obras más, a partir do momento que a gente olha para Cristo, fique lá no passado nosso. Para que o nosso presente seja de frutos, seja de virtudes. Seja de paz com Cristo. Seja de olhar para Ele e imaginar a nossa presença no reino futuro. Essa é a mensagem que fica para a gente. Qual está sendo o nosso posicionamento? Do ladrão da esquerda ou do ladrão da direita? Aquele que no último ato que ele teve ali para falar com o Salvador, não confiou plenamente nele e pediu apenas uma salvação física? Ou a gente é igual aquele que se arrependeu de seus pecados, que reconhece Cristo como Salvador e roga para Ele a nossa entrada no paraíso? Essa é a mensagem que fica para a gente. Essa é a reflexão que fica para a gente nessa manhã. Peço para que podemos levantar e orar para que Deus interceda por nós. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que foi discorrida nessa manhã, Deus. Pela mensagem aqui que foi dita, Pai, pelas palavras entoadas, Deus. Pelos louvores aqui cantados, Senhor Jesus. Que a sua preciosa vontade, Pai, que a sua preciosa graça se faça no nosso meio, Pai. Que apesar das nossas obras más, Senhor Jesus, dos nossos pecados, Senhor, o Senhor, pela sua graça, Pai, pelo seu sangue precioso que foi derramado, nos perdoa, Pai.
Que o seu ato, Pai, seja de intercessão por nós, Pai, nos nossos erros, Pai. Assim como o Senhor teve naqueles momentos de cruz, Pai. Que o Senhor pedia para Deus perdoar nossos pecados, que a gente não sabia o que estava fazendo. A gente não sabia que ali estava crucificando o Salvador. Que a sua graça recaia sobre nós, Pai. Que a sua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Perdoe nossos falhos, Pai. Perdoe nossos atos falhos, Senhor Jesus. Perdoa nossos pecados, Deus. Traz em nós, Espírito Santo, o sentimento do arrependimento, Pai. Coloque em nós o coração voltado para a cruz do centro, Deus. Que possamos olhar para o alto, Deus, e ver que o Senhor intercede por nós. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco em cada momento, Deus, nos livrando das nossas falhas e tentações, nos livrando de cair nos laços do passarinheiro, nos livrando de toda a peste, Deus, que anda pelo nosso caminho. Que o Espírito Santo esteja nos blindando, Pai. Façamos com que nós olhamos para a cruz do centro. Que possamos olhar pelo sangue derramado pela nossa salvação. E obrigado, Senhor Jesus, por cada gota de sangue ali derramada a favor de nossos pecados. Apesar do Senhor não ter pecados, o Senhor levou sobre si nossos pecados. O Senhor Jesus experimentou aquilo que era para ser nosso, a condenação que era para ser nossa. O Senhor em nenhum momento de sua vida tinha experimentado a separação com o Senhor Deus. Naquele momento de crucificação, naquele momento, o Senhor teve que experimentar o que o pecado causa. Eu te agradeço, Deus, por ter levado sobre si os nossos pecados para nos garantir a salvação. Amém. E para os pedidos de oração.